Bom dia. Bom dia. Bom dia. Oi, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Gente, o trabalho 2, turismo, patrimônio cultural, desigualdade urbana e grandes projetos urbanos. O pessoal tá aí? Quem é desse trabalho? Oi, alguém tá falando? Não? Então chegaram ainda. Tá bom, é para avisar que o vídeo deles não tá abrindo. É do Fernando, Mariana Baldi, José Augusto Lacerda. Chegaram ainda. Ah, vou marcar para. Deixa eu ver. Aqui, primeiro, nós temos o trabalho de turismo rural e ground theory, uma revisão integrativa.
Os autores estão aqui? Sim, sou autora Legal. do trabalho, juntamente com a Erlane Binotto. Certo. Então, a gente pode fazer assim. Vocês podem compartilhar o vídeo de vocês e logo em seguida a Joana, né, debatedora, e eu, a gente analisa o trabalho. Tudo bem? Sim, vou pegar o vídeo aqui então para compartilhar, só um instante. Tá bom. Posso compartilhar e já colocar o vídeo? Ah, não te escuto. Acho que Oi, estava sem o áudio. Antes de me apresentar para vocês, eu sou o Rodrigo, eu sou professor do mestrado e doutorado em hospitalidade da Universidade Anhembi Morumbi, tá bom? E a Joana, ela está aqui, ela também, ela é aluna do mestrado da mesma instituição e ela vai ser a debatedora, tá bom? Então, a gente tem o tempo do vídeo, logo em seguida vem os nossos comentários, tá bom? Antes disso, também tem aqui, ó, eu vou deixar no chat o link relacionado à avaliação dessa sessão, tá bom? Para depois vocês responderem, tá? E isso, por enquanto isso, certo? Então, pode começar. Obrigado. o trabalho possui o título Turismo Rural e Ground Theory, uma revisão integrativa. Os autores são Fernanda Evelyn de Jesus Fortunato Lima e Erlaine Binotto, da Universidade Federal da Grande Dourados, UFGD. O turismo rural é um segmento importante para o desenvolvimento econômico, tanto local quanto regional. Essa atividade turística tem sido desenvolvida em áreas rurais, com foco nos recursos naturais, e esse contato direto com a natureza vem se destacando num novo contexto de demanda. O setor do turismo vem se favorecendo de pesquisas de base qualitativa. Essas pesquisas surgem para compreender um fenômeno em maior profundidade e também para compreender fatores ambientais, sociais, econômicos, estruturais, conjunturais e também fatores psicológicos. Um dos métodos da pesquisa qualitativa corresponde ao método da Ground Theory, que busca justamente conhecer em profundidade um determinado fenômeno. Desta forma, a questão de pesquisa corresponde: como o método da Ground Theory vem sendo aplicado nas pesquisas sobre turismo rural e qual é a abordagem utilizada para o contexto das rotas turísticas. Cabe destacar aqui que o turismo rural, para se estabelecer, ele constitui redes de cooperação e essas redes de cooperação formam rotas turísticas para compartilhar informações entre os empreendimentos rurais e facilitar e também melhorar a visibilidade de um destino turístico. Para responder à questão de pesquisa, o objetivo do trabalho consiste em identificar o uso e aplicação do método nas pesquisas sobre turismo rural e também nas rotas turísticas e conhecer quais foram as teorias desenvolvidas. O trabalho se estrutura nos tópicos de turismo rural, redes de colaboração e rotas turísticas. No turismo rural, apresenta-se o conceito, o surgimento, a relevância do segmento para a economia.
Com relação às redes de cooperação, identifica-se como que essas redes se estruturam e como que elas formam as rotas turísticas. Os fatores identificados na literatura como sendo relevantes para formar as redes de colaboração e também as rotas turísticas são interação, confiança, planejamento, compartilhamento de informação e de recursos. Além disso, as rotas turísticas também inovam e apresentam fatores relacionados ao aspecto geográfico e à elaboração e estruturação de um estatuto elaborado pelas partes envolvidas. Esse estatuto é um documento que estabelece os direitos e deveres e o objetivo das rotas turísticas. Para isso, foi realizada uma revisão integrativa, buscando identificar e conhecer como o método da Ground Theory vem sendo aplicado nas pesquisas sobre turismo rural. Essa revisão integrativa basicamente identifica o tema e seleciona a questão de pesquisa que foi apresentado anteriormente. Ela estabelece alguns critérios de inclusão e exclusão. Em seguida, identifica os estudos selecionados ou pré-selecionados para análise, categoriza os estudos selecionados, analisa e interpreta esses estudos e os seus resultados e, em seguida, apresenta a revisão. As bases de dados escolhidas para o trabalho consistem na base Scopus, Web of Science, Science Direct e Cielo. O período de busca basicamente selecionou o ano de 2017 a 2022, todos os trabalhos publicados neste período. Foram utilizadas as seguintes palavras-chave: turismo rural, rotas turísticas, Ground Theory. Dentre os critérios de inclusão, destaca-se área de estudo e também trabalhos disponíveis para download. O critério de exclusão basicamente foram trabalhos que não abordavam o tema, que não estavam disponíveis para download. Outro critério de inclusão foi o idioma. Buscou-se apenas trabalhos disponíveis no idioma inglês e português. Ao todo, foram selecionados 19 artigos para realizar a revisão integrativa, e o software também utilizado no trabalho consiste no software START para realizar a seleção dos trabalhos. Como resultado, identificou-se que a Ground Theory vem sendo utilizado nas pesquisas que abordam regiões turísticas dentro do turismo rural, que abordam também o contexto da pandemia, tanto uma abordagem por parte dos turistas, quanto uma abordagem por parte dos responsáveis ou dono dos empreendimentos rurais. A Ground Theory também tem sido aplicada em discussões sobre ecoturismo, agroturismo, sobre as redes de cooperação, buscando conhecer a percepção dos envolvidos, a escolha de um determinado destino, como que ocorre essa escolha por parte dos turistas, sobre a viabilidade de se estabelecer um empreendimento rural ou atuar no segmento do turismo rural, também trabalhos que envolvem interação dos turistas com o ambiente rural, e alguns trabalhos se destacam por utilizar o método em consonância com a parceria público-privado. Como conclusão, identifica-se que poucos estudos abordam o método da Ground Theory, embora as pesquisas qualitativas tenham sido favoráveis e reconhecidas no setor do turismo rural, poucos trabalhos abordam o método da Ground Theory. Com relação às teorias produzidas, as teorias são basicamente teorias substantivas, que são aquelas que tratam de um contexto específico, onde não há nenhuma generalização do resultado, é aplicado apenas em um grupo pequeno. Como contribuição, esse estudo proporciona maior conhecimento sobre a utilização do método da Ground Theory e as suas principais abordagens. Também dissemina interesse para que novos pesquisadores adotem o referido método. Aqui cabe destacar também que, para utilizar o método da Ground Theory, os autores discutem sobre as suas principais características, que seria a utilização da amostragem teórica, a coleta e análise simultânea,
dos dados, também relacionada à categorização, à elaboração de memorandos, diagramas, para seguir todas as etapas do método. Além disso, o trabalho oferece informações e insights sobre a temática. Algumas referências utilizadas no trabalho. Obrigada. Obrigado. Então, a gente começa com a Fernanda, com a Joana. Joana, então, você quer começar? Tendo alguma... O que você achou do trabalho? Acho que está sem áudio. Oi. Bom dia, Rodrigo, pessoal. Oi, Beth. olá, Rodrigo. Só posso, antes de vocês começarem a discutir, oi, Elaine, de novo, tudo bom? Bom dia. Nós estivemos juntas num Sapiens divertido ontem. Só queria desejar uma ótima sessão para vocês. Vocês sabem, eu vou pular de sala em sala. Eu sou a Beth Wada, tenho sempre a satisfação, né, de trabalhar com o SEMEAD aqui no eixo de turismo e hospitalidade. Rodrigo e também né, os moderadores, aí, os debatedores, então, e principalmente quem está com seus trabalhos aqui, então, que seja uma sessão excelente, tá? Que as discussões sejam muito ricas, muito positivas e produtivas, tá bom? Um beijo para vocês. Rodrigo, obrigada aí pelo trabalho, viu? Meninas Obrigado a aí do você. SEMEAD, obrigada, Tchau, beijos. tchau. Desculpa a interrupção. Tchau, Tudo tchau. bem. Tchau, tchau. Joana, o que você tem a falar sobre o trabalho? Agora sim, bom dia, pessoal. Primeiro é um prazer estar aqui. Gostaria de parabenizar os autores do experimento do trabalho, e até mesmo é uma oportunidade, né, de contribuir até com nós que estamos aí também desenvolvendo o nosso estudo, né? Bom, na verdade, acredito que é mais um comentário. Eu observei, tem uma citação onde diz que atualmente o turismo rural está inserido no contexto da globalização, utilizando-se de comercialização de produtos, uso de tecnologias, apropriação de técnicas de marketing e outras ferramentas para a captação de turista e para tornar a atividade mais atrativa. Não seria uma pergunta, e sim uma curiosidade minha, né? Como que vocês conseguem comentar, explanar, né? Como que o turismo rural ele está usando essas tecnologias, as técnicas de marketing e até as ferramentas para comercializar os produtos em prol de captar os turistas? Bom dia, Joana. A pesquisa ela evidenciou que o turismo rural ele vem crescendo e que o uso dessas ferramentas consiste basicamente na divulgação através das redes sociais, dentro de alguns estabelecimentos, empreendimentos rurais que possuem ali a sua porteira aberta para a visitação dos turistas, inovam com relação à parte da hospedagem, tentando linkar aquilo que é rústico com a modernidade, vamos dizer assim, para proporcionar também um melhor local para esse turista. E alguns empreendimentos inovam muito na questão da sustentabilidade. Tem um empreendimento aqui na região onde eu moro, que ele busca atender aspectos da sustentabilidade, trabalhar com reciclagem, e apresentar, os responsáveis pelos empreendimentos, né, pontuam que 80% de toda a atividade exercida está voltada para a sustentabilidade. Então, isso exige uma inovação, exige processo, e na parte da divulgação entra essa questão de estar participando de eventos, promovendo em redes sociais, sites específicos dos empreendimentos para divulgar todos os atrativos presentes naquele local. Isso exclusivo do turismo rural, mostrando a rotina do pantaneiro, mostrando a rotina de uma atividade agrícola, então eles acabam divulgando desta maneira, e apropriando essas ferramentas também, essas tecnologias, para utilizar melhor e praticar a sustentabilidade.
Uma pergunta, em relação ao trabalho, assim, como vocês, é uma percepção minha, o trabalho foi direcionado mais para mostrar o ground theory usado nos estudos, né? Mas o que que vocês acham? Que o método, na verdade, ele deveria estar mais vinculado ao objetivo, né? Tipo assim, teu objetivo. Dependendo do que eu quero fazer, aí vem um método específico. Ou vocês, a intenção mesmo era mostrar que o ground theory, ele é como se fosse um levantamento para ver, né? Porque pode ser que algumas pesquisas não seja adequado o método, esse método, seja um outro método, né? Como vocês veem isso? O trabalho, ele consiste em uma etapa de pesquisa de doutorado, então foi feito um levantamento prévio sobre a temática para conhecer de fato qual era a abordagem relacionada à temática utilizando o método. E aí utilizou essas duas questões, né? Como que o turismo rural vem sendo utilizado através do método e qual seria a aplicação desse método, porque existem algumas etapas bem específicas. E aí nós evidenciamos que existem muitas pesquisas que falam, olha, utilizei a GT, o método, né, da teoria fundamentada em dados, mas não necessariamente todas as etapas do método. Muitos trabalhos apresentam apenas uma etapa, duas, que seria basicamente a etapa da codificação e a etapa de diagramas, para tentar relacionar. Então, a busca foi tentar compreender como esse método vem sendo aplicado, se ele está sendo aplicado integralmente ou parcialmente, e quais as discussões relacionadas ao turismo que nós podemos evidenciar, até para fazer um levantamento, né? Como que essas pesquisas vêm sendo abordadas. Bom, mais alguma pergunta, Joana? Não, por enquanto tá ok. Muito obrigada, viu, Fernanda? Alguém da sala? Algum comentário? Bom dia a todos. Eu gostaria de fazer um comentário, como eu também sou coautora e sou orientadora da Fernanda. Na verdade, essa revisão ela foi aquela fase preliminar da tese, porque a tese da Fernanda trabalha com a trajetória da IGR Bonito Pantanal, usando a Grounded. Então, nós tentamos identificar o que já existia, até para mostrar um pouco mais claramente esse gap. E realmente a gente vê que tem muitas possibilidades a serem exploradas nesse campo, né, usando a Grounded. Então, também foi por isso que nós investimos e construímos esse trabalho. Vamos lá. Agora vamos com o trabalho do Fernando, Mariana e José Augusto, que é, acho que é o turismo, patrimônio cultural, desigualdade, ou é o diálogos entre turismo e economia? Oi. Desculpa, a gente está um pouco lento aqui. Tá. O próximo trabalho é Turismo Patrimônio Cultural, Desigualdade Urbana em Grandes Projetos Isso. Urbanos, o caso do Caos de Noé em Porto Alegre. Isso. Eu estou apresentando em nome também dos outros coautores. Peço desculpas pelo atraso, teve uns probleminhas para a entrada aqui. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Estou. Ok. Eu sou o Fernando, né? Coautor junto com a professora Mariana e o professor José Augusto. E o nosso foco é entender um pouco, né, da questão dos GPUs, ou grandes projetos urbanos, tem sido utilizado como uma ferramenta de intervenção urbana e, ao mesmo tempo, como um mecanismo para tentar alavancar o turismo em grandes metrópoles, né? E tem sido isso como uma ferramenta utilizado no Brasil, principalmente a partir da década de 80, 90, e mais recentemente com mais intensidade, mas também em outros países, como Espanha, né, Holanda, Estados Unidos, que foram pioneiros nos processos de revitalização e de construção de grandes projetos urbanos. A questão dos grandes projetos urbanos não tem como ser pensado em relação
ao impacto disso em termos, né, da questão do turismo e, ao mesmo tempo, da questão da desigualdade urbana. Bom, qual é o nosso argumento, né? É que, dependendo da lógica adotada na formulação, na implementação e no desenho desses grandes projetos urbanos, se ele está vinculado mais a uma lógica mais mercantil ou uma lógica de direito à cidade, ele vai ter consequências distintas sobre a questão da desigualdade urbana. Tá? Então, a gente trabalha com a ideia de duas grandes lógicas que podem, a gente poderia pensar como tipos ideais, duas grandes lógicas que inspiram o desenvolvimento desses grandes projetos urbanos. A lógica, então, do empreendedorismo urbano, trabalhada principalmente a partir da década de 80 pelo David Harvey, e que ele vai fazer uma crítica a isso como uma tendência nos projetos, né, de modernização da cidade, de revitalização, e a lógica do direito à cidade, que tem as raízes lá no trabalho, né, do Lefebvre na década de 70, que vai trabalhar com uma ideia mais inclusiva. Tá? Bom, eu não botei na tela aqui o argumento central aqui, né? O foco do artigo, então, é a análise do processo de revitalização do Cais Mauá, né? Em Porto Alegre, que é um espaço de propriedade, na área de propriedade do governo federal, e teve uma cedência, então, para a utilização por parte do Estado, e que está em discussão um processo de revitalização desse espaço. Tá? E isso vem sendo discutido desde a década de 80, esse projeto de revitalização, como de outras regiões portuárias, em função da transformação das atividades portuárias. Né? Existe hoje, né, duas propostas, né, distintas a respeito desse processo de modernização, de revitalização. Uma proposta apresentada pelo governo do Estado, né, recentemente, é uma proposta de caráter mais privativista, ancorada em uma parceria público-privada, onde o controle de todas as atividades ficariam com a iniciativa privada e a cedência desse espaço, então, para atores privados. E uma outra proposta alternativa, que vem sendo discutida a partir dos grupos de pesquisa dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e junto aos movimentos sociais, que é uma proposta de ocupação cultural do Cais Mauá, uma ideia de uma governança pública, então, para esse espaço. Quais são as implicações disso? Né? Se, por um lado, ambos os projetos eles tendem, né, a alavancar a questão do turismo em Porto Alegre, o tipo de turismo produzido ele pode ter consequências, e o projeto em si pode ter consequências em termos de desigualdade urbana, ou de aumentar, ou de amenizar, ou de consequências positivas ou negativas em termos de desigualdade urbana. O projeto mais privativista, ao restringir, ao limitar o espaço fundamentalmente ao desenvolvimento de atividades de cunho mercantil e à utilização do patrimônio histórico, né, desse patrimônio, para efeitos de mercantilização do espaço, né, ele tende, então, a ter um impacto negativo, ou seja, ele não contribui para a redução da desigualdade urbana. Quando eu penso em desigualdade urbana, eu estou pensando, então, do acesso, né, do conjunto da comunidade de Porto Alegre aos bens culturais, a questão
da contemplação de um espaço que é público, né, e do Cais Mauá, que é um local icônico, que traz uma trajetória, uma história, né, de movimentos, e que foi uma construção de diferentes segmentos, né, da sociedade de Porto Alegre. O outro projeto, ele propõe, então, uma outra dinâmica para esse espaço, né, o Cais Mauá, que reconhece, aceita a possibilidade, então, da participação do setor privado, mas que propõe uma governança pública, onde os espaços são grandes armazéns entre as diferentes estruturas existentes, que esses armazéns sejam ocupados, né, para atividades no âmbito da cultura, da economia criativa, e que possam ser desenvolvidas políticas públicas no âmbito da cultura que viabilizariam o acesso da população com menor poder aquisitivo à utilização daquele espaço que é público. Então, esses são dois projetos distintos, né? Obviamente que vão ter impactos distintos e está em discussão, e que a gente poderia analisar esses dois projetos, né, do ponto de vista, né, do que eles representam em termos de modelo para desenvolvimento do turismo. Primeiro, em termos de processo, né, um dos projetos, ele não propõe uma discussão pública sobre o processo de revitalização e a utilização do espaço. Ele não dialoga com o conjunto dos movimentos sociais, com a sociedade, no sentido de, sendo aquele um espaço icônico para Porto Alegre, público, como que a gente deveria ocupar aquele espaço? Que histórias aquele espaço deve refletir do ponto de vista, né, da trajetória da cidade? Como é que aquele espaço deve se conectar com o restante da cidade, né? Como é que a gente dimensiona o impacto de um processo de revitalização ali, de forma a não produzir um processo de gentrificação. Então, esse diálogo, em termos de processo, a proposta do governo hoje, ela desconsiderou essa questão do diálogo. A outra proposta pressupõe essa discussão, esse diálogo. Quando a gente olha, então, em termos de processo, a gente tem problemas sérios, porque a questão da desigualdade de acesso, ela não perpassa, né, esse diálogo. Ou seja, a ideia do turismo que é colocado por parte do governo em termos de desenvolvimento econômico, de atração, é um turismo muito seletivo, né, onde o tipo de turista que vai ser atraído vai ser um turista que não vai dialogar com os aspectos da cultura local, ou não vai fomentar um diálogo sobre a história daquele lugar. Então, é um turismo, né, mais realmente puramente mercantil, que certamente não vai agregar significativamente em termos econômicos para o conjunto da cidade, e nem do ponto de vista da troca cultural com a comunidade local. Em termos de produto, né, esse projeto recente, ele incorpora um conjunto de críticas dos movimentos sociais, porque os projetos anteriores, eles não tinham uma preocupação menor com o impacto do ponto de vista estético nesse lugar, com construções de shopping centers, né, um cuidado menor. E então esse projeto incorpora algumas coisas, mas ainda muito restrito. Do ponto de vista ambiental, como ele pressupõe a construção de 3 torres com Fernando, mais de... Oi. Desculpa te interromper, você poderia concluir a sua fala para que a gente Sim, claro, pudesse desculpa. entrar na discussão? Bom, então, concluindo, em termos de produto, o projeto, né, dominante hoje, ele tem comprometimento do ponto de vista ambiental, comprometimento do ponto de vista da capacidade de acesso, já que ele é elitista, né? Ele tem um impacto significativo em termos de gentrificação, né? Então, é um projeto ancorado hoje numa lógica de mercado.
Então, isso tem consequências e o tipo de turismo que vai ser produzido a partir dali, então, ele vai ser um turismo, então, com consequências nefastas do ponto de vista da questão da desigualdade urbana. Desculpa por me estender aí no espaço. Obrigado. Obrigado, Fernando. Joana, um comentário? Sim. Na verdade, eu gostaria de ter uma visão geral, porque eu observei que na escrita, né, que referente aos projetos que foram em disputa pela revitalização do cais, em pauta com o edital implementado no ano de 2010 sobre acessibilidade, qual é a visão geral dos autores? Ainda, né, na atualidade, digamos assim. Os envolvidos, eles estão respeitando essa exigência tão necessária? Qual é a opinião de vocês quanto à acessibilidade? Nem o projeto que tinha sido aprovado em 2011, né, tinha uma preocupação, e o de 2011 muito menos, era um projeto muito mais elitista, né? E você está falando da acessibilidade do ponto de vista das diferentes camadas sociais, é isso? Isso, exatamente. Desculpa não ser direto. Tá. Então, do ponto de vista desse tipo de acessibilidade, o primeiro projeto que foi aprovado em 2011, através de edital, e que foi cancelado por denúncias de corrupção, de fraudes, etc., e teve um outro projeto, né? Esse projeto, na verdade, ele não... O projeto atual, ele avançou em alguns aspectos, reconheceu algumas áreas para atividades culturais, mas ele continua sendo um projeto elitista, uma vez que ele remete para o setor privado o controle das atividades, da maior parte das atividades do cais, e hoje o modelo piloto, né, é um modelo fundamentalmente de consumo, que vai ser incorporado para esse novo projeto, que é o Cais Embarcadeiro, que é um projeto basicamente formado por um conjunto de restaurantes com um preço extremamente elevado, né? E que cria barreiras, não só barreiras objetivas em termos de possibilidade de consumo, como barreiras simbólicas do ponto de vista do constrangimento das pessoas circularem, de pessoas que não querem consumir naquele espaço, mas que gostariam de poder contemplar aquele espaço e que, de certa forma, há um processo de constrangimento, né? Então, que impacta do ponto de vista, inclusive, por exemplo, do turista local, do turista que vem do interior, né, que ele vai ficar constrangido de frequentar e desfrutar daquele espaço, né? Além disso, os armazéns, que seriam espaços e que pode ser desenvolvido um conjunto de atividades de formação cultural, né, de mostras de cinema e etc., vão ter uma restrição por parte do setor privado, porque a expectativa, né, é o processo de acumulação. Sendo o processo de acumulação, essas atividades que contemplariam camadas sociais com baixo poder aquisitivo estariam fora desse projeto. Então, nesse sentido, o projeto não garante nenhuma possibilidade de um acesso maior ao conjunto da população a um espaço que é público com recursos públicos. Uma pergunta, eu vi no trabalho que você recorreu a material, né, documental e também entrevistas com membros coletivos envolvidos no processo. Quem seriam eles? Um dos entrevistados, né, é um coordenador de um dos núcleos de pesquisa da área de arquitetura e urbanismo, né, que além da atividade como pesquisador e etc., e que trabalha com um processo histórico, né, do urbanismo de Porto Alegre, ele também atua nos movimentos sociais, né? Conversei, na verdade, a gente entrevistou mais de um integrante. A proposta apresentada alternativa
ela envolve um grupo multidisciplinar. Então, a gente procurou ouvir diferentes vozes. A gente não teve acesso aos representantes do consórcio Revitaliza, que é o consórcio que apresentou a proposta, que, na verdade, participou da elaboração do edital e que, né, deve fazer também a apresentação de uma proposta. Mas eles têm, né, em função das audiências públicas, né, que são obrigatórias pelo próprio Estatuto da Cidade, né, e para as apresentações ao governo, a gente pôde ter acesso à fala, né, às diferentes falas dos representantes do consórcio Revitaliza, que é o consórcio que fez a proposta do plano de negócio para revitalização do Cais Mauá. Tá bom. Legal. É importante, né, ver os dois lados. Sim, sim, claro. Legal. Mais algum comentário de alguém da sessão? Bom dia, estão me ouvindo? Sim, Sim. Peço desculpas por não estar, eu não estou conseguindo abrir meu vídeo, a câmera, a webcam está ligada, eu não estou conseguindo compartilhar a minha imagem com vocês. Não sei por quê, já tentei aqui de tudo. Eu só queria fazer aqui um comentário, que aqui no Rio de Janeiro nós tivemos, há pouco tempo, a revitalização, né, também da região portuária, que é o Porto Maravilha, né? E mais recentemente ainda, por conta dos grandes eventos, as obras que aconteceram pela Vila Olímpica, passando a Transolímpica, e o que se constatou nesse processo de revitalização e nessas grandes obras que recebemos aqui para proporcionar uma infraestrutura das Olimpíadas, depois da Copa do Mundo, foi uma grande especulação imobiliária, né? Foi o expulsamento, realmente foi isso, de diversas comunidades, no sentido de poder fixar essas infraestruturas. E um estudo da Federal do Rio de Janeiro, aqui, do Instituto de Planejamento Urbano, constatou que houve poucos beneficiários com essa especulação imobiliária. Acabaram a propriedade da terra mesmo, principalmente se tratando na instalação das infraestruturas da Vila Olímpica, da Transolímpica, né? Houve alguns poucos proprietários de terra que se apoderaram dessa desapropriação. Então, foi algo assim bastante notório, né? O quanto que houve essa exclusão social por conta do enfavorecimento, né? E tendo por pano de fundo os grandes eventos e a reestruturação, remodelação lá do Porto Maravilha. Só isso. Obrigado. Só complementando, isso é interessante, porque a região do Porto Maravilha são 5 milhões de metros quadrados e tem uma população ali de 32 mil habitantes naquela região. Basicamente, pessoas pobres, né, negros, né, que vivem naquela região, que foi abandonada pelo poder público há muito tempo. 75% daquela área é propriedade pública, né? E o que aconteceu ali no Rio de Janeiro, na verdade, é uma tentativa de branqueamento da região. Se a proposta era de prover infraestrutura para aquela população e, na verdade, eles estão sendo expulsos para desenvolvimento de infraestruturas as quais eles não têm interesse. Por exemplo, um teleférico que a população do morro sério que preferem outras coisas, como escola, e gastar um dinheirão com um teleférico que vai atender o turista, não eles. Eles não têm interesse. Além disso, recursos que deveriam ser investidos para atividades turísticas, hoje mais conectadas com a realidade daquela região, porque foi a região onde chegaram mais de 1 milhão de escravos, né, na região do Porto. Os investimentos no cemitério dos Pretos Novos,
né, em todas as atividades ligadas à questão da cultura afro, receberam poucos recursos, enquanto o Museu do Amanhã recebeu em torno de 400 milhões de reais, ou seja, o recurso que seria destinado para atender os interesses daquela comunidade, tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista simbólico, foram colocados a serviço, na verdade, das elites do Rio de Janeiro e para o turismo, né, e para o turismo. Então, e a questão da especulação, né, para um tipo específico de turismo, né, não é aquele turismo que dialoga com, né, ou que vai para entender a questão dos conflitos. Eles, na verdade, estão tentando esconder os conflitos que tiveram, o genocídio de negros que chegaram até 1831 ali na região do Porto. Realmente é lastimável, né? E a questão do não reconhecimento de elementos do patrimônio histórico ligados à cultura negra naquela região. Então, é realmente muito triste o que aconteceu ali. Os movimentos sociais estão lutando e conseguiram evitar que mais gente fosse expulsa daquela região ali. Certo. Então, podemos partir para o próximo trabalho? A Joana vai compartilhar seu vídeo, Carly, e aí ela passa para a gente, tudo bem? Tudo bem, pode ser, obrigado. Olá, eu sou Carvalho Falcão, da UERJ, vou apresentar o trabalho intitulado Diálogos entre Turismo e Economia Solidária nas Instituições de Ensino Superior Públicas Fluminense. O contexto dessa pesquisa se dá pela perspectiva dominante no turismo dos estudos sobre economia. Existe uma reflexão na academia em torno da dinâmica do turismo e surgimento de novas modalidades e modelos de desenvolvimento como de economia solidária. A existência de políticas públicas que articulam as temáticas economia solidária e turismo, no Plano Nacional de Economia Solidária, no Plano Estadual do Rio de Janeiro de Economia Solidária, e essas políticas também trazem a universidade como instituição capaz de fortalecer o movimento de economia solidária por meio da tríade ensino, pesquisa e extensão. Desse modo, o objetivo geral deste estudo foi identificar os diálogos travados entre o turismo e os princípios da economia solidária, tanto como palcos superiores de turismo das instituições de ensino superior públicas do Estado do Rio de Janeiro. O referencial teórico foi baseado em 3 temas, sobre economia solidária, turismo e ensino superior em turismo. O método em 3 etapas. A primeira é a pesquisa bibliográfica, de onde extraiu-se o referencial teórico. Em seguida, a pesquisa documental, em que investigou-se os diretrizes curriculares nacionais de curso de graduação em turismo, os planos de turismo e economia solidária, os projetos pedagógicos de cursos e ementas das disciplinas, o diretório de grupos de pesquisa no Brasil da Lattes CNPq. E, por fim, a pesquisa de campo, em que houve entrevistas em profundidade. Essa entrevista em profundidade teve como sujeito de pesquisa os professores, tutores que atuam ou têm atuado nas instituições pesquisadas, e com aderência aos temas que envolvessem o turismo e a economia solidária. Esses primeiros indivíduos identificados apontaram outro, então teve aí o processo de amostragem bola de neve. O protocolo da entrevista foi realizado por meio de impressões do curso desses entrevistados, seu entendimento sobre economia solidária e turismo, a visão deles sobre pesquisa, ensino e extensão e articulação com o turismo e economia solidária. Foram realizadas 13 entrevistas de forma virtual, por meio da ferramenta Google Meet, realizadas entre 18 e 25 de março de 2021, 3 delas, e as restantes entre 8 de junho e 24 de agosto do mesmo ano. Duração, a entrevista que com menor extensão foi 17 minutos e com a maior extensão de 1 hora e 42 minutos. A matriz, elaborou-se uma matriz para análise dos dados, onde na primeira coluna nós temos os temas do referencial teórico,
os 3 grandes temas. A segunda coluna, os conceitos em que esses temas se desdobram. E na terceira coluna, os dados a serem investigados no campo. São 5 instituições de ensino superior que ofertam curso de turismo no nível bacharelado e licenciatura, sendo que 2 deles são ensino à distância. Identificaram-se 16 disciplinas com aderência à economia solidária nessas universidades. Foram identificados 4 grupos de pesquisas na base da CAPES-CNPq, sendo que 8 linhas de pesquisas são consideradas aderentes ao trabalho com a economia solidária. O perfil desses entrevistados são 4 homens, 9 mulheres, idade variando de 34 a 50 anos, formação deles, 10 formados em turismo, 2 em economia doméstica, 1 em economia, 2 mestrandos, 5 mestres, 6 doutores. A atuação deles, 5 são tutores, sendo que 2 já foram professores substitutos, 8 professores, sendo que 5 desses 8 atuam também como coordenadores de disciplina. O olhar desses atores sobre o tema pesquisado, né? Para eles, o papel e perfil do docente impactam na formação do aluno da forma como conduzem o conteúdo. Para eles, o currículo tem uma orientação, orienta o perfil dos egressos como profissionais mais voltados ao mercado. As ações extensionistas, principalmente do turismo de base comunitário e turismo solidário, foram evidenciadas como grande potencial de sediar práticas que articulam essas temáticas. Foram mencionados outros espaços acadêmicos que articulam também essas temáticas, como faculdades privadas, núcleo de solidariedade técnicas, como da Federal do Rio de Janeiro, incubadoras tecnológicas de cooperativas populares, da Federal do Rio e do Cefet do Rio. Encontraram-se documentos desatualizados, como projeto pedagógico de curso e também a base de dados desses cursos também. Isso limitou o acesso a informações relativas à pesquisa e ao ensino. Foi citado o contexto pós-pandemia, que pode contribuir para a transformação ainda maior da mentalidade dos indivíduos em busca de novos tipos de turismo, mais sustentável, mais humano. Concluindo, as experiências de turismo básico comunitário e turismo solidário são os principais exemplos de articulação do turismo e economia solidária. A existência de potencial inserção da economia solidária em disciplinas como turismo rural, políticas públicas, modelo de gestão, turismo de sustentabilidade e temas afins também. Sensibilização do corpo docente dos cursos para um olhar para uma educação mais crítica e também solidária. A importância de se discutir nos espaços acadêmicos um turismo mais solidário, mais comprometido com os problemas sociais. E, por fim, a relevância da universidade no contexto de políticas públicas, do turismo e da economia solidária, como promotora de ações, ensino e pesquisa que promovam outra forma de economia de turismo com vistas a uma sociedade mais justa, igualitária e sustentável. As referências do trabalho e obrigado. Bom, obrigado. Então, Joana, tem algum comentário, algo a dizer em relação ao trabalho? Gostaria de parabenizar a todos os autores, e por enquanto é isso. Carlale, quando você diz que tem desatualização, o que seria essa desatualização dos currículos? O que aparece neles? O que aparece? Por exemplo, projetos pedagógicos de cursos que estariam já, vamos dizer assim, vencidos, né? Que já eram para ter sido atualizados e não estavam, ainda estavam no processo de atualização, né? Segundo muitos dos entrevistados. Então, o projeto pedagógico, nós estamos atualizando, então estamos desatualizados. Quando nós recorremos aos sites dos cursos para buscar as ementas das disciplinas, essas também
não tinham acesso às disciplinas, não constavam as disciplinas, não tinham as ementas das disciplinas, né? Então, faltava essas informações que, de certa maneira, também contribuiu para, seria aí uma limitação, né, do estudo. Okay? Então, não deu para ver os temas que eles abordavam em cada disciplina, porque não estava atualizado. Nós conseguimos constatar os seguintes temas aqui das disciplinas que apareceram no estudo. Por exemplo, as disciplinas de empreendedorismo. Apesar do empreendedorismo ter um perfil, ter um viés, né, muito voltado para o empreendedor individual, dentro da área de empreendedorismo, pelo Conselho de Economia Solidária, vocês têm o empreendedorismo social. São pessoas que empreendem o cooperativismo, ou seja, cooperativas sociais. Né? A gestão dos destinos turísticos, por exemplo. Né? Então, o destino ele pode ser visto também, né, como inclusive o trabalho anterior mencionou, voltado para a sua inclusão social, e não exclusão social. Então, existe o planejamento turístico, a questão das redes em turismo, são disciplinas que foram encontradas que, pelo perfil delas, né, apesar de algumas não apresentarem os seus elementos, mas pela temática, tem condições de dialogar com a economia solidária. A economia solidária, você tem os seus pilares. A autogestão, né, a solidariedade, cooperativismo e a ação econômica. Então, esses pilares formam os princípios da economia solidária. Então, a gente buscou isso nessas disciplinas e acreditamos, né, dentro dessas 16 disciplinas identificadas, que existem essas grandes possibilidades. Com destaque, né, principalmente, ao turismo de base comunitária, que a gente vê o turismo de base comunitária já como o embrião da economia solidária dentro da área de turismo. E sobre parcerias, você chegou a identificar a procura por parcerias, a facilidade ou dificuldade para se obter? Sim, parcerias, né? Há parcerias. A UERJ, por exemplo, ela fez parcerias quando ela estava sediada em Teresópolis, com a Prefeitura de Teresópolis, em termos de fazer turismo de base comunitária. Há projetos dentro da Ilha Grande, que é na Baía de Angra dos Reis, em termos do turismo solidário, feito em parceria com associações dos empresários lá da Vila de Abraão, né? As parcerias, principalmente, aparecem na parte das universidades. Em termos, por exemplo, eu sou da UERJ, eu sou efetivo da UERJ, mas eu atuo no mestrado da UF, em administração, aliás, onde surgiu o trabalho, porque a Bárbara, que é a primeira autora do estudo, ela foi me orientando. Então, ela desenvolveu a sua dissertação justamente com esse olhar, né? Então, nós temos essa parceria interinstitucional, vamos dizer assim, né? E algumas parcerias com associações, como essa lá pelo menos o Turismo Solidário, lá com a Vila do Abraão, lá na Ilha Grande. Uhum. Certo. Mais algum comentário, pessoal da sessão? Não? Então, a gente acho que pode finalizar. E antes, né, queria compartilhar com vocês novamente o link para avaliação, que está aqui, né? Também tem o link da área de network, do SEMIAT. Tá? Então, principalmente após o final do congresso, é interessante a gente, quem puder participar desse espaço, tá bom? Então, todos os trabalhos tiveram como centro, assim, questões, né, regionais, né, turismo regional, acho que cada um deu uma visão diferente, um mais para método, outro mais para questões do interesse público e outra para questões mais, vamos dizer assim,
didáticas de ensino, né? Relacionado ao turismo solidário. Então, a gente conseguiu aí ter uma visão bastante ampla sobre esse tema. Tá? Então, eu agradeço a vocês. Mais algum comentário? Joana, alguma coisa a falar? Eu agradeço por todos os autores terem compartilhado dos seus estudos, de suas pesquisas. É muito bom poder observar, né, a evolução e a leitura, e com isso a gente aprende junto também. Então, eu gostaria de parabenizar cada um de vocês. Tudo bem. Muito obrigado, né? Aproveitem o congresso. Obrigado, parabéns a todos aí, muito bons os trabalhos, excelente. Obrigada a todos. Prazer revê-lo, Fernando. Um grande abraço. Tchau. Obrigado, tchau. Muito agradecido a vocês. Grande Obrigado a abraço. vocês. Bom congresso. Tchau. Bom congresso para Obrigada, todos. Carly? Sua câmera está aberta. Agora desligou. Obrigado, Muito então. obrigada. Eu consegui Imagina. abrir então no final, então. Sim. A todo momento na sua fala, a sua câmera estava habilitada. Eu não estava me vendo, então. Obrigado, tá, Joana? Sim, imagina, eu quem agradeço. Grande abraço. Outro, tchau, tchau.